Antes de mergulharmos a nossa atenção na utilização do Blade Template Engine e para vermos quais são as principais funcionalidades que depois nos vão permitir organizar informação nas nossas views, é importante percebermos como é que passamos informação, dados, dos controladores para as views. Nós já vimos um pouco isso no início desta playlist, quando falámos aqui sobre routing, e basicamente a forma é sempre igual, pese embora o facto de poder ser escrita de diferentes formas. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos já ver aqui um exemplo prático, mas na prática significa que o controlador vai chamar uma view, vai fazer um echo ou um return de uma view, e como segundo parâmetro, depois de identificada a view no primeiro parâmetro, no segundo parâmetro nós vamos passar um array com a informação que depois do lado da view se vai transformar em variáveis. Bom, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, nós temos aqui as nossas views. Há aqui alguma informação que é mais ou menos intermédia e até um pouco mais avançada, que tem a ver com View Composers, Sharing Data with All Views. Porquê? Porque obriga a termos algum conhecimento sobre Service Providers, que é uma área extraordinariamente importante para o Laravel, mas relativamente ao qual nós só iremos falar mais para a frente, ok? Então nós vamos avançar rapidamente para aqueles conceitos mais básicos que nos vão permitir começar a criar aplicações. E vamos então falar aqui sobre as views. Basicamente as views, nós já vimos, são criadas dentro do nosso projeto na pasta Resources Views. Já vimos também que podemos criar subpastas e é uma técnica muito importante quando nós temos uma aplicação de grandes dimensões, subdividir toda a nossa lógica das views organizacional de uma forma esquematizada em pastas e depois basicamente o que temos que saber é que as views podem ser de três tipos. Podem ser ficheiros de HTML puro, simplesmente com a extensão .html. Obviamente que aí não iremos tirar partido do Blade Template Engine e das suas funcionalidades. Pode ser inclusive ficheiros de PHP, também não iremos tirar partido das potencialidades do Blade Template Engine. E depois a cereja em cima do bolo é o facto de podermos ter então views com a extensão .blade.php. Essas sim serão interpretadas pelo Laravel como sendo páginas de Blade, vamos lhe chamar assim. Bom, vamos ver aqui então como é que nós fazemos a passagem de informação. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhum controlador, então vou muito rapidamente fazer aqui a criação de um controller. Neste caso, nós podemos verificar aqui que nos controladores tem apenas o controlador base. Eu vou aqui abrir o meu terminal e vamos criar um controlador genérico. Então, php artisan make controller. Vamos lhe chamar main, com letra maiúscula, ok? Está então criado o nosso controlador, está aqui criado. Como podemos observar, ele não tem ainda nenhum método. Vamos colocar aqui um public function home. Okay? Esta função home irá devolver, a página inicial, irá devolver uma view. Então eu vou fazer um return view, uma view que ainda não existe, vamos lhe chamar home também. Ok? Bom, neste caso, o que nós vamos agora fazer é o seguinte. Vamos criar já aqui a nossa view home, neste caso com o nome home.blade.php. Aqui nós vamos colocar simplesmente uma estrutura básica de uma página HTML. O que vamos fazer agora é o seguinte. Vamos colocar aqui já um título H1 home, simplesmente para verificarmos que vamos ao sítio certo. Falta-nos definir uma route. Eu apaguei aqui todas as routes, portanto já sabem que é aqui na pasta routesweb.php. Então nós vamos colocar aqui route, get, vamos definir aqui o que é que nós queremos fazer e basicamente são dois argumentos. Neste caso, quando nós entramos na raiz da nossa aplicação, nós queremos executar o main home. Ok? Portanto, vamos executar aqui o main home. O main home vai abrir a nossa view home e ela vai ser apresentada. Vamos testar aqui na nossa aplicação, vamos aqui pressionar return e cá está então o home. Como é que nós passamos informação para a nossa página a partir do nosso aqui do nosso controller, ou neste caso deste método que aqui está home? Bom, se olharmos para a documentação, é muito fácil perceber como é que isso acontece. Nós vamos fazer aqui, clicar em Passing Data to Views e vamos ver aqui Return View. Nós temos já o primeiro argumento e o segundo argumento, reparem a sua estrutura, é um array. Bom, então vamos testar aqui o array da seguinte forma. Vamos colocar aqui um array que vai conter, obviamente, sempre uma chave e um valor. Então vamos colocar aqui nome e vamos definir o valor desta forma. Ok?
Ora, o que é que isto significa na prática? Quando a view for carregada e for apresentada, vai passar a existir dentro do seu código a variável nome, cujo valor vai ser João. Como é que nós podemos apresentar a variável nome aqui? Antes de entrarmos no Blade, nós podemos fazer isto, que é basicamente um eco do PHP. Ok? Então vamos testar aqui para verificar se vai funcionar. Se eu colocar aqui nome, ok? Reparem, não tenho aqui nenhum erro de sintaxe, pelo menos que seja assinalado pelo Visual Studio Code. E se eu agora refrescar aqui, nós vamos verificar que aparece aqui o João. Portanto, o percurso normal que foi feito foi muito simples. A route vai apenas definir qual é o controlador e o método. O método, por sua vez, vai definir qual é a view que é para ser apresentada e aqui, como segundo argumento, foi passado um array. Bom, vocês poderão perguntar, então, mas e se eu quiser passar mais elementos? Bom, eu poderia fazê-lo aqui, neste caso, colocando uma vírgula, colocando aqui apelido e colocando ali o Ribeiro. Okay? Neste caso, o que é que vai acontecer? Do lado da minha home, vai passar a existir a variável nome, portanto, o equivalente a isto, e vai passar a existir também a variável apelido, que é exatamente uma variável criada a partir daquela chave. Então, nós agora podemos chegar aqui e colocar aqui uma concatenação, por exemplo, e agora a colocar apelido. Ok? Sabemos que estas variáveis existem porque nós percebemos exatamente por aqui quais são os valores que são passados para o interior da nossa página. Então vamos aqui refrescar e cá estão então os dois dados. Obviamente que quando formos verificar as potencialidades do Blade, nós não iremos estar a utilizar estas tags de PHP. Uma vez que estamos dentro de um fecheiro com a extensão blade.php, nós poderemos ter qualquer coisa como isto que é o double mustache. Significa o duplo bigode, basicamente é designado dessa forma. Podem colocar espaços ou não, não é necessário. E aqui dentro vocês podem simplesmente colocar nome, ok? Colocar aqui um espaço e colocar aqui o apelido. Okay? Se eu agora colocar aqui um parágrafo e um barra parágrafo e agora remover isto daqui, o que nós vamos ter na prática vai ser o mesmo resultado. Okay? Portanto, na prática o que eu fiz aqui foi, dentro do parágrafo, colocar ou pedir para que seja apresentado o nome, depois pedir para que seja colocado um espaço e pedir para que seja apresentado o apelido. Se eu aqui remover, obviamente se eu for aqui refrescar, o nome e o apelido vão aparecer juntos. Bom, aqui em termos de operacionalidade, nós temos depois um problema, porque se nós vamos passar muita informação para o interior da nossa view, isto é, várias variáveis, 5, 6, 7, 10, 20 variáveis, o que vai acontecer é que este tipo de definição de valores a passarem para a view vai se tornar um pouco mais difícil de ler. Então o que é que nós podemos fazer? Algo muito simples. Podemos definir o array de forma antecipada, podemos dar-lhe o nome que quisermos, eu vou colocar aqui data de dados, e agora simplesmente colocar aqui o array. E podemos inclusive até por questões de leitura, formatar aqui o nosso array para que ele fique mais fácil de ler. Ok? Então vamos colocar aqui o ponto e vírgula, e agora passamos aqui data como segundo argumento. Portanto, temos a passar aqui toda a informação que for definida neste array. Ok? Eu vou colocar aqui dias, e vamos aqui refrescar, e vocês vão verificar que os dados continuam a aparecer. Poderemos ter sempre aqui uma estrutura mais complexa, isto é, poderemos ter valores que são simplesmente variáveis com um valor, uma variável, outro valor, poderemos ter aqui, por exemplo, idade, e termos valores numéricos, 46, e neste caso passa a existir a idade aqui também, ok? Vamos colocar aqui idade. Okay? Se nós agora formos aqui refrescar, não vai haver qualquer... Ups, parece que temos aqui um problema, porque idade não foi apresentada, então vamos verificar ali o porquê. Neste caso está aqui, ok, foi passado ali o 46, vamos olhar aqui, vamos ter aqui o idade, mas não nos podemos esquecer que temos que colocar sempre com o cifrão, ok? Então vamos aqui refrescar novamente e, como podem verificar, a informação passou. Mas vamos imaginar que eu quero passar aqui como uma variável um outro array. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2 números de telefone, ok? Então eu vou colocar aqui telefones e posso colocar aqui um array, ok? Então eu posso colocar aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
posso colocar aqui outro, o 234, 234, 234, e posso colocar aqui outro, e assim sucessivamente, 111, 222, 333. Portanto, o que é que vai acontecer do lado da nossa view? Este telefones passa a ser um array. Então, eu posso fazer qualquer coisa deste género. Vamos abrir aqui este espaço, vamos colocar telefone, ou neste caso telefones, e agora vou colocar aqui o telefone de 0, por exemplo, ok? O índice 0. Então, se eu agora for aqui refrescar, reparem como vai aparecer o primeiro telefone. E eu posso colocar depois aqui o 1 e o 2 e assim sucessivamente. Poderíamos, inclusive, fazer algo que depois iremos ver com maior profundidade, relacionado com o template engine do Blade. O que é que ele nos permite fazer? Permite-nos fazer um ciclo tradicional do ciclo for each. Ora, se nós formos muito rapidamente aqui e apenas fazer um sneak peek, como se costuma dizer, entrarmos aqui no front-end e formos diretamente ao Blade Templates, nós vamos verificar que existe aqui o Loops, ok? Então, se eu for aqui ao Loops, nós temos aqui os diferentes exemplos. Então, nós temos aqui o for each. Então, se eu selecionar esta parte do código e voltar aqui e colocar aqui, o que vai acontecer, e nós depois vamos arranjar aqui uma forma de termos este código com highlight, ok? Eu vou-vos explicar como é que vocês fazem para ter este código com highlight, para não estarem a ver o texto todo a branco e criar aqui alguma confusão relativamente ao que é código, ao que são instruções do Blade, etc. Qualquer das formas, vocês veem aqui o exemplo que eu puxei, e agora imaginem o seguinte: se eu quiser criar uma lista, uma unordered list, eu vou criar uma lista desta forma. Reparem, coloquei ali, aqui embaixo, o que eu vou fazer é simplesmente isto. Vou fazer um ciclo por todos os telefones que passam a ser, a cada volta, um telefone. O que vai acontecer aqui dentro, então, é o seguinte: eu vou criar aqui o elemento LI e vou colocar lá dentro o telefone. Ok? Então, estes 3 telefones que estão aqui identificados vão ser percorridos pelo ciclo for each e a cada volta cada um deles vai ser apresentado e vai ser colocado na lista. Vamos verificar se o nosso código está bem escrito, vamos aqui refrescar e cá estão então os telefones. Portanto, como podem reparar, não é muito complexo, aliás é até relativamente interessante verificarmos as potencialidades que o Blade nos permite criar dentro das suas páginas e das views, neste caso em concreto, porque desta forma nós vamos ter aqui uma facilidade de leitura diferente do que se tivéssemos que estar a utilizar aquelas tags de PHP, abrir e fechar tags de PHP. Vocês vão ver que é muito interessante conseguirmos colocar aqui estas informações. Fica assim dada uma panorâmica básica relativamente à forma como nós podemos passar informações diretamente de um controlador para uma view. Nos próximos vídeos vamos falar sobre as estruturas do Blade Template Engine e vamos começar por falar sobre uma das principais potencialidades, que é a forma como nós podemos criar um layout base a partir do qual nós depois podemos injetar informações através das nossas páginas.